Olá, bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde à primeira edição do FISH, o festival que reúne a nova produção artística e cultural de países e regiões lusófonas. A programação apresenta nomes de destaque nas áreas de música, cinema, moda, literatura, teatro, gastronomia e artes visuais. A tradição ancestral é o foco do Ateliê de Moda, Origens da Capulana e Diáspora Africana, onde as estilistas Tenka Dara e o Assis Zacarias nos contam um pouco sobre a história desses tecidos, desde Moçambique até o Brasil. O FISH é uma ação permanente de pesquisa, encontro e reflexão sobre a produção artística contemporânea dos países da língua portuguesa. Uma realização da Inker, agência cultural, que conta com patrocínio da Petrobras. Você pode acessar a programação completa de forma gratuita no nosso portal festivalfish.com.br. Olá, eu sou a Assis Zacarias, sou uma designer de acessórios e designer têxtil e estou a conversar com vocês a partir de Moçambique e estou muito feliz de estar aqui a participar do Festival FISH e partilhar um pouco daquilo que é o meu trabalho com uma amiga de longa data e vou deixar que ela se apresente e fale um pouco de quem ela é. Bom, meu nome é Tenka Dara, eu sou estilista e comunicadora, trabalho no Brasil, tenho uma marca que se chama Baobá Brasil, que tem 15 anos de existência. A minha marca nasce justamente da minha relação com Moçambique, país no qual a minha mãe viveu por 17 anos e onde eu tive o prazer de conhecer o Assi e compartilhar um pouquinho com ela sobre os nossos fazeres. Bom, o Assi segue aí falando um pouquinho do que você tem feito, conta pra gente o que é fazer moda em Moçambique. Bom, eu trabalho com moda há ligeiramente 12 anos e comecei como estilista, designer de moda, de roupa feminina e tenho uma marca que é a Wuki e outra que é a Karingana, que desenha tecidos. E neste meu percurso apaixonei-me pelos tecidos africanos, porque senti que havia uma lacuna no mercado e senti esse chamado para trabalhar mais com os tecidos africanos. E hoje eu quero começar por partilhar um pouco sobre essa história, sobre esses tecidos, como é que eles chegam à África, como é que eles chegam à diáspora e porque que eles são o que eles são hoje, né? Um bocado do significado. Bacana. Eu acho que a gente se conheceu, Assi, em 2009, 2008, quando eu estava em Moçambique gravando um documentário sobre as timbilas. E eu fui visitar o seu ateliê, uma loja super bonita, com coisas que me inspiraram e já era o que eu fazia. Então, eu comecei a Baobá em 2006. E então eu fiquei muito curiosa para ver o que os estilistas moçambicanos estavam produzindo. E o seu trabalho foi das coisas que mais me chamou a atenção, justamente porque a gente tem uma linguagem que dialoga, tem essa busca por elementos da nossa cultura, da nossa ancestralidade, tem essa relação com os tecidos africanos que a gente vê
tem uma coisa engraçada que me chamou muita atenção quando eu estive em Moçambique, que muita gente hostiliza o uso da capulana. Usar a capulana para muitas mulheres não é chique, é popular, não é uma roupa que você sai para o trabalho, né? Para um ambiente que é mais urbano, talvez. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa relação em Moçambique com o vestir a capulana, porque acho que isso é uma retomada recente, né? Esse movimento de criadores e de estilistas que revisitaram os tecidos africanos numa linguagem mais contemporânea. Não, eu vou falar um pouco disso, e na verdade não é que hoje em dia já não sei se isso é muito verdade. Hoje em dia a capulana ela está em todo o lado, né? E os moçambicanos fizeram na parte da moda, a moda contemporânea de Moçambique hoje tem como a linguagem principal a capulana, né? E acho que já está, quer dizer, isso já faz parte do dia a dia dos moçambicanos. Já não vejo um evento, seja casamento ou outro tipo de evento, que as pessoas usam roupa que a capulana não está ali presente, né? Mas eu queria começar, Tenka, por contar um pouquinho dessa história, e eu tenho aqui uma apresentação de como é que a capulana chega em Moçambique, em África no geral, né? Porque para mim foi uma descoberta muito importante para o meu percurso como designer, perceber que aquilo que eu sempre chamei de tecido moçambicano, a capulana, que era uma coisa muito nossa, e quando eu estava a fazer esta pesquisa para a minha dissertação, em que eu falava de um tecido africano sustentável, para mim a capulana era o símbolo disso, né? Era aquilo que eu cresci, faz parte da nossa cultura. Eu fui recebendo várias capulanas ao longo da minha vida, para diferentes etapas da minha vida. Minha mãe tem uma que, quando eu nasci, foi oferecida, ela tem a capulana no casamento dela. Enfim, faz parte do dia a dia dos moçambicanos, né? E para mim foi um choque descobrir que, na verdade, a capulana foi mais um instrumento da colonização, né? Que ela veio nesta, digamos, nesta invasão, foi trazida para um novo mundo, né? Que não era bem o tipo de tecido que existia nesta zona, e que ela é inspirada em tecidos de outros povos. E que nós, como africanos, temos a capulana ou o wax ou a dincra como algo muito nosso, que na verdade estes tecidos falam um pouco mais sobre a história do colonialismo, da escravatura e destas ligações que o mundo tem com o comércio, né? E acho que acaba por nos falar um pouco desta história. E era isso que eu queria partilhar um pouco hoje. Bacana, acho maravilhoso você falar sobre isso, porque eu também me deparei com isso. A gente tem uma ideia romantizada, né, do tecido africano, e quebrar com esse romantismo e encarar essa realidade, né, do grande comércio, entender esse tráfego de informações é bem importante para o nosso fazer. Legal, compartilha aí sua apresentação, que eu estou bem curiosa. Tá, então, eu acho super importante percebermos que o continente africano, ele é um continente que durante muito tempo ele é regido por uma tradição oral, que conta histórias. E a nossa marca Caringana, ou Caringana, ela tem isso como referência, né? Porque a Caringana ou a Caringana, em Ronga e Xangana, que é uma língua aqui, um dialeto aqui de Moçambique, ela significa era uma vez. Então é assim que nossos avós começavam uma história, né? Caringana ou a Caringana. E depois nós respondíamos Caringana. É o início de uma história. E para mim e para a Jamila, que é a pessoa com quem eu comecei esta marca Caringana, isto foi
um recomeço de uma narrativa diferente na história dos tecidos africanos. E nós temos sempre presente nesta tradição de contar histórias, era a maneira como a nossa cultura era preservada, com o conhecimento era passado, né, de geração em geração, e história e música, né, porque eu aqui compartilho uma imagem de um grande amigo que é o Sheni, que ele toca timbila e toca e canta, e isto faz parte dessa cultura oral, né, que não é só a fala, mas é o canto. E uma coisa muito pertinente nos tecidos africanos é a simbologia, né? Não só nos tecidos, mas na cultura africana no geral. Tudo que é artefatos, que é roupa, que é tecido, tem lá estes símbolos que, para quem olha de fora, são imagens bonitas, mas eles estão carregados de significado. E estes significados fazem parte desta cultura e história africana no geral. E aqui nesta apresentação em particular, mostra aqui os símbolos da tribo Adrinka, do Ghana, Ndebele, da África do Sul, e Zulu. Os primeiros tecidos chegam à África, ou são feitos em África, são do Egito, né? Porque acho que é conhecido que a civilização egípcia é muito mais avançada e eles tinham tecnologia um pouco mais avançada. E vê-se na forma como os tecidos eram feitos um cuidado e uma forma muito própria de produzir, né? E esta forma muito que nós chamamos de uma tecnologia indígena, né? Porque nós achamos hoje em dia que tudo foi inventado, que a tecnologia é uma coisa muito recente, mas eu costumo dizer que ela existe há muitas décadas, porque as primeiras pessoas que inventaram o tecido, as fibras, o algodão, já estavam a produzir uma tecnologia que era à frente do tempo deles naquela altura. Então, nós falamos muito destes tecidos que são feitos inicialmente por povos africanos, que usam algodão, que são feitos de flax e que é de um processo muito mais lento e que é uma cultura têxtil muito rica. Mas por ser um processo muito lento e que se calhar não era de fácil trato, ele era um processo muito vulnerável. O que significa que com a chegada do colonialismo e das trocas comerciais, este tipo de tecido, por ser algo muito mais lento, desapareceu muito mais rápido, né? Porque era muito laboroso fazer estes tecidos e, claro, era muito mais atraente trabalhar com os tecidos vindo de outros lados da África. E em todas as partes da África havia tecidos diferentes. Eu aqui mostro um pouco dos tecidos de Bele, que este tecido que é todo feito de bordado, é feito, e estes tecidos eram próprios para noivas, que são de bordados, que são da África do Sul, e o outro tecido é o tecido feito do tronco de árvore, que em Moçambique este tecido era muito comum. Os tecidos em Moçambique eram feitos de tronco de árvore, que era uma coisa muito dura, né, para sentir contra o corpo, que não era nada de leve. Então, os primeiros tecidos em muitas partes da África eram feitos disto. E ao longo da história dos tecidos em África, temos esta parte dos sul-africanos e dos tecidos feitos no Ghana e na Nigéria, que é o tecido Adire, e o Kente Cloth, que é do Ghana, e o Abomey, que é uma mistura de apliques e bordados, que também é um estilo muito usado.
Estes tecidos já se começa a perceber uma influência mais europeia, mais asiática, pelas técnicas que são usadas na produção destes tecidos. Muito bacana. Uma outra técnica que é muito usada em África e que é conhecida como uma marca de tecidos africanos são os tecidos feitos à base de tecelagem. E isto faz parte desta cultura muito rica e conhecida no Ghana, no Senegal. No Ghana, claro que o tecido famoso e conhecido é o tecido quente. E acho que o tecido quente, nós costumamos dizer que ele foi a bandeira que carregou os tecidos africanos para o resto do mundo, na diáspora. Metade dos tecidos que eu estou a falar aqui, as pessoas da diáspora, ou mesmo em África, podem não conhecer, mas se tu mencionas o tecido quente, acho que não há quem não conhece esse tecido, né? Um pouquinho da história dos tecidos africanos, e que são os tecidos feitos à mão, que fazem parte da tradição africana, e que, na verdade, estes tecidos, eles tinham um significado próprio, e eles contavam histórias de povos, e eles tinham um certo... eles carregavam algo muito sagrado neles, né? Estas simbologias e estas maneiras de produzir, porque tinham pessoas próprias que produziam estes tecidos, significava que os tecidos não eram apenas feitos pela sua beleza, eles eram feitos para celebrar ocasiões, eles eram feitos para marcar datas históricas e em alguns povos também para poder identificar tribos, né? Havia tecidos que eram próprios de certas tribos e dependendo do tipo de bordado, do tipo de cores usados, do tipo de matéria-prima, podia-se identificar de que tribo é que vem e de que e qual é a ocasião que é usada, porque existiam cores próprias para ocasiões como o casamento, como para quando era uma morte, ou quando era para celebrar alguma coisa da família real. Tudo isto era influenciado pelas cores dos tecidos, pelos símbolos, e até hoje os tecidos em África carregam um pouco deste significado, apesar de serem de formas diferentes, não é? E qual é a diferença hoje? A partir do século IX, chega em Moçambique, no norte de Moçambique, na ilha de Moçambique, os primeiros tecidos importados, que vêm pelos árabes persas. E no resto da África Ocidental, chega no século XVI pela mão dos holandeses. Os holandeses vão à Indonésia e nesta troca comercial eles descobrem o batik, o Java. E eles acham isso um tecido muito bonito e acharam que queriam comercializar aquele tecido e viam potencial. E eles desenvolveram toda uma tecnologia à volta disso e decidiram trazer de volta à Indonésia para fazer esta troca comercial e disseram, olha, nós inventamos esta tecnologia, vocês já não têm que fazer este tecido manualmente e podem agora desenvolver este tecido de uma forma mais industrial. E foi rejeitado pelo povo da Indonésia. Mas quando eles voltavam para a Holanda, passaram pelo Gold Coast, que é o Ghana hoje, eles gostaram do tecido. Então foi a partir daí que o wax chegou ao Ghana. E este tecido passou a fazer parte das trocas comerciais com este povo. E estes tecidos eram feitos de moda industrial, que vieram devagar tomar o lugar dos tecidos feitos à mão, foram retirando os tecidos feitos à mão. Então, esta história, esta riqueza dos tecidos começou a desaparecer. Em Moçambique chega também os tecidos vindos da Índia. Até o nome da própria capulana vem desta troca comercial, porque a capulana ela era vendida no mercado num bairro, ou num povoado na altura, que era o povoado do Rego
Pulana, que é no centro da cidade. Quem conhece Maputo está no centro da cidade. Então, em Xangana, quando se usa a palavra cá, significa no. Então, era no lugar ou no sítio do Régulo Pulana. Então, ficou Capulana, que depois virou o nome deste tecido que nos conta esta história sobre esta troca comercial, não é? Que é aquilo que para mim, hoje a Capulana representa. Ela passou a simbolizar muito esta troca comercial e este meu interesse de trabalhar com a Capulana é um pouco para mudar esta narrativa de algo que vem de fora. Apesar dela fazer parte da nossa cultura, hoje o tecido africano, a capulana, aquilo que nós chamamos de tecido africano, já não carrega o mesmo significado. E eu acho importante que os criadores africanos, tanto em África como no resto da África, apropriem-se desta matéria, deste tecido e contem novas histórias, porque foi-se perdendo e deixou de ser muito de nós para fora e passou a ser uma coisa que era importada, porque até hoje, se nós olharmos para a indústria de tecidos africanos, 15%, só 15% daquilo que é o volume de negócios desta indústria enorme é que fica em África. Ela é, na sua maioria, produzida na Holanda, na China e na Índia. Então, os africanos, como tal, este tecido que nós chamamos de tecido africano, eles não beneficiam desta indústria. E acho que, para mim, foi o que me moveu a fazer parte e trabalhar com este material, porque eu queria trazer este poder económico, sim, porque acho que esta é a principal, de volta para o continente e para a diáspora, porque acho que nós temos que fazer parte desta partilha. E ela trouxe-nos a este trabalho que é a Caringana, trouxe-me a mim e a Jamila, que é a pessoa com quem eu trabalho, e trouxe-nos até aqui hoje a ter esta partilha com vocês. E eu queria deixar aqui, porque existe sempre uma perspectiva, eu hoje falo assim uma perspectiva do tecido africano, numa colocação como moçambicana e africana, né? Mas eu acho que, como começamos assim no início da conversa a falar um pouco, que existe também uma outra relação com o tecido africano que vem da diáspora, não é? Porque para quem está, ou para quem já está em África, para quem tem este contacto com o continente mãe, quem faz parte e vive esta cultura no seu dia a dia, se calhar às vezes até tem este privilégio de se distanciar de algumas coisas, porque não tem esta necessidade de criar esta identidade através destes, pode ser do tecido ou de outras partes da cultura, mas acho que quem está na diáspora tem um outro olhar e eu queria te convidar para tu falares um pouco do teu olhar sobre estas coisas. Bom, obrigada por ter compartilhado, Assi. Acho essa troca muito rica. Aqui na diáspora, a nossa perspectiva de África, ela sempre foi muito idealizada. A África é um lugar remoto que, para muitas pessoas, só existe no imaginário. Eu tive o privilégio de ir até Moçambique, África do Sul, porque minha mãe viveu aí por muito tempo, mas muitas pessoas negras só têm a África construída a partir de narrativas que nem são tão positivas, né? Sim. Então, a gente tem duas narrativas paralelas. A primeira é uma narrativa que está nas mídias, que é um cenário de pandemias, de catástrofes, de fome, de miséria e de calamidade, né? Que fala, a África precisa ser salva por nós, a gente precisa ajudar a África, né? Tem campanhas, Save África, que enfim, eu nem questiono as campanhas, mas tem muito mais do que isso como história. Aí a gente tem uma outra narrativa paralela que eu não acho menos complicada, porque é uma narrativa que idealiza
a África como a terra prometida, a terra dos nossos antepassados, que é quase um lugar mítico. Então, a gente não tem uma relação com uma África viva, com uma África real. E foi das coisas que mais me tocaram quando eu pisei em Moçambique, quando eu vivenciei, quando eu tive a minha experiência de África, né? A África não é um sonho, ela é real, ela é viva, tem coisas reais acontecendo, tem muitas pessoas morrendo de fome, de pandemias, mas tem muitas pessoas nascendo, tem muitas pessoas pulsando, vibrando, produzindo, criando. E eu acho que a vida me impressionou mais do que a fome, do que a morte e toda a calamidade. E a criatividade, né? Essa coisa pulsante de pessoas como você, como Shene, que apareceu aí na sua apresentação, que conta, que narra histórias através da música. E a arte é muito vibrante, né? Essa coisa da interdisciplinaridade que a gente fala, da arte contemporânea, isso é muito vivo aí. A arte já é concebida como um elemento interdisciplinar, as pessoas tocam e cantam e dançam e interpretam aquelas canções. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção. E a partir desse encontro, eu decidi que era sobre isso que eu queria falar, sobre essa África viva. E que isso não ia ser o tema da minha coleção. Isso ia ser um tema de vida, assim, ia ser o meu tema de busca para a vida. E falar disso a partir da minha perspectiva, que é de afro-brasileira, né? Nascida em São Paulo, dentro de um contexto muito mestiço, né? Sou de uma família negra, mas eu estudei em escolas de pessoas brancas. Então, como eu narro essa história? Porque eu não sou africana, mas, ao mesmo tempo, eu sou descendente de africanos. Então, para mim, reconstruir essa história, né? Porque a história do negro em diáspora é uma história que foi roubada. A gente não tem história, eu não sei quem são os meus antepassados, tem até um amigo músico aí de Moçambique, Machumi, que ficava assim para mim, deve ser muito difícil para vocês não saber quem foi seu tataravô, sabe, de onde veio, onde que ele está enterrado. Deve ser muito triste. Eu falei, também não precisa sentir pena de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi a pena dele, porque a gente não tem essa história. E a gente fica, de todas as maneiras, tentando juntar os cacos que compõem a nossa história. E muita coisa a gente tem que inventar, porque tem uma lacuna muito grande na nossa história. Então, eu acho que o tecido, simbolicamente, para mim, ele tem esse papel, que é um pouco de tecer essa história que foi rasgada, né? Juntar esses retalhos que constroem a história do negro em diáspora. E, bom, eu, quando cheguei em Moçambique, também tinha me deparei com as capulanas e foi super impactante, né? Porque são cores que, para a gente, aqui no Ocidente, elas são inusitadas. São combinações de cores que contrastam e que a gente não tem, assim. É um amarelo mais vivo, sabe? E foi muito engraçado pensar que existem cores que a gente não tem. Eu quero me dedicar a essas cores, eu quero levar essas cores, eu preciso mostrar essa vibração. Porque, para mim, a capulana, durante muito tempo, foi um símbolo da resistência feminina africana, sobretudo. Uma voz da mulher africana, né? Eu acho que as mulheres, a imagem da mulher em Moçambique, ela é muito impactante, porque é tudo cuidado, desde o cabelo até a composição das cores na roupa. Eu falei, gente, essa estética é a estética com a qual eu me identifico, é assim que eu quero me vestir no meu cotidiano em São Paulo.
Então, eu comecei a produzir roupas com os tecidos que eu trouxe a primeira vez que eu fui para Moçambique, em 2005. Comecei a produzir roupas para mim, com esses tecidos. E essas roupas começaram a chamar atenção. Na época, eu estava na faculdade estudando comunicação e artes, e eu fazia roupas e ia para as aulas, e as minhas amigas ficaram muito interessadas naquilo. Então, as minhas amigas começaram a pedir roupas parecidas com as minhas. Aí eu produzi uma peça para uma amiga, para outra amiga, e em 2006 eu lancei a primeira coleção da Baobá. Eu lancei uma coleção com 40 capulanas que eu comprei aí, e falei, bom, eu quero falar sobre isso, essa vai ser a minha forma de contar a experiência que eu tive em Moçambique, mas a princípio era uma coleção que eu queria, que na verdade era um resumo, uma síntese da minha experiência com Moçambique. A coleção chamava Afrobeat, inspirada no ritmo nigeriano criado pelo Fela Kuti, e trazia essa ideia que o Fela Kuti, eu acho que ele foi um grande representante dessa fusão entre a tradição e a modernidade. E o conceito da marca da Baobá, que é a minha marca, que hoje é uma marca, na época era só um projeto, ele tem a ver com isso, com essa África e essa diáspora contemporânea, as tradições e a modernidade. A gente traz aí a frase, né, de conceito que é moda afro-urbana, porque eu sou uma afro-brasileira de São Paulo, que é uma cidade, uma megalópole, uma cidade gigante, que funciona como uma máquina e que tem toda uma estética própria, que é uma estética que foi adotada pelo Ocidente, né? Que tem a ver com a uniformidade, com a neutralidade. A roupa não te destaca, a roupa te esconde. E aí eu me deparei com o contrário disso, a roupa que te revela, né? Tecido que potencializa a sua própria identidade. Em 2006 eu lancei essa coleção e acho que dá para a gente mostrar algumas imagens enquanto eu falo que narram um pouquinho da história da Baobá, desde lá dos princípios, e mostra um pouquinho o que a gente está produzindo aqui no Brasil a partir dessa relação com a capulana, que é o nome que tem em Moçambique, o tecido africano, mas ele tem outros nomes também. Então, a gente traz muito na estética essa ideia de moda urbana, de roupa de streetwear, né? Uma roupa que você usa no dia a dia, mas que tem estampas e cores inusitadas. Sobretudo para um contexto, numa cidade como São Paulo, que é super monocromática. Quando a gente chegou com essa estética, isso foi muito impactante. Não existiam muitas marcas no Brasil que trabalhavam com estampas africanas. Em 2006 teve um Fashion Week aqui com o tema África. E aí eu vi vários estilistas brancos fazendo as leituras deles próprias sobre África e sobre o continente africano. Eu achei bastante caricato e acho que com Mauace eu decidi, então, de fato, assumir essa narrativa. Falei, se eu não quero que contem a minha história, então eu tenho que contar. Por mais que seja uma história em construção, né, de descobrir-se como afrodescendente, de buscar essas origens, essa história é em construção, mas eu prefiro que seja eu a narrar. Então, eu decidi que a Baobá seria mais do que um projeto, seria uma marca, e a gente imprimiu a nossa marca no mercado dentro de uma rede muito alternativa, uma rede colaborativa, onde pessoas aderiram, porque, de fato, a gente tem um nicho no mercado da moda brasileira. A moda brasileira não retrata, de maneira nenhuma, o que é o Brasil. O Brasil é um país que tem 54% da população negra e a gente não está retratado nem nas mídias, nem na política, nem na moda. Então,
as pessoas aderiram muito em função disso. Tanto pessoas negras quanto pessoas brancas entenderam a importância de uma narrativa na moda criada por uma mulher negra, uma criadora negra, com uma estética própria. E aí pessoas notórias como a Elza Soares, que está na imagem, passaram a vestir essa ideia e a projetar nossa imagem. Essa é a nossa campanha atual, Cor e Cura, que fala sobre a importância da moda, não só como elemento estético, mas como elemento político, né? Porque a gente está aí falando de uma moda que é uma intervenção social, é uma intervenção urbana, como a gente costuma falar. A gente está propondo uma nova estética, uma estética própria, porque, enfim, a negritude é plural, mas essa é a nossa versão dessa estética. É uma construção a partir de elementos que são muito meus, que tem a ver com a minha própria trajetória, que é de pessoa que cruzou o Atlântico para falar desse lugar, dos nossos sonhos, desse lugar mítico, com mais proximidade, mas ao mesmo tempo brasileira, com história roubada, urbana, militante negra, feminista. Então, tudo isso está na roupa que a gente faz, todo esse discurso está na roupa que a gente faz, porque tem até uma campanha onde a gente aparece sem roupas ali, que chama Vista-me, que fala sobre vestir ideias, vestir afetos, vestir abraços, porque estética também é política. Então, a nossa intervenção é através da estética e de uma estética própria. Eu vou falar um pouquinho, Assi, dessa perspectiva que você chamou, que é a nossa relação aqui na diáspora com o tecido. Uhum. O tecido africano, ele participa da nossa história há muito tempo, mas como a nossa história ela é toda fragmentada, as pesquisas nesse sentido ainda são poucas, mas tem pessoas muito interessantes pesquisando, como a Cintia Maria, que é uma estilista e pesquisadora lá de São Paulo, que fala um pouquinho da história das ganhadeiras. Essa relação com os tecidos chegaram junto com esse tráfego, né? E com esse tráfico de pessoas que aconteceu por séculos. As mulheres que chegaram de diversos países africanos no Brasil, elas já vinham com elementos da própria cultura. Esses elementos fizeram muito esforço para apagar esses elementos, mas a gente tem uma coisa aqui que é resistência cultural, que manteve referências às nossas tradições mais antigas. As ganhadeiras eram escravas de ganho. Elas eram propriedade de senhores, mas elas iam para o mercado de trabalho vender coisas como quitutes, como água, lavar roupa. E o dinheiro que elas ganhavam, parte elas tinham que devolver para os senhores, que eram seus proprietários nesse momento. Mas uma parte desse dinheiro era armazenada. E foram criadas irmandades entre mulheres que juntavam dinheiro entre elas, faziam cooperativas financeiras, assim, como rodas financeiras, para comprar cartas de alforria. E essas ganhadeiras foram conquistando autonomia no trabalho a partir dessas práticas coletivas femininas muito potentes. Homens e mulheres tinham suas cartas de alforria compradas, mas as mulheres eram muito organizadas nesse sentido. E as ganhadeiras, elas, conforme ganhavam autonomia, todo o dinheiro que elas ganhavam com o comércio ficava para elas, a partir do momento que elas tinham a carta de alforria. Elas tinham dinheiro para comprar a liberdade. E elas eram grandes comerciantes. Uma das coisas comercializadas por elas eram os tecidos. As ganhadeiras, elas
Bom, aqui no Brasil a gente conhece, é uma imagem muito clássica, a imagem da baiana, que é toda adornada, cheia de pulseiras, cheia de colares, com seus turbantes, coroas, com seus panos da costa, com seus recheliers, que são tecidos caríssimos. E era assim que as ganhadeiras se vestiam, com roupas que tinham elementos da colonização, como as saias rodadas e armadas, né, as saias das sinhás, mas cheias de elementos da cultura africana, sobretudo da cultura de Nigéria, Benin, uma cultura que foi mantida aqui no Brasil através do candomblé e das religiões de matrizes africanas. O candomblé, independente de religião, independente de ser a minha religião, é um grande berço, é um santuário da cultura africana no Brasil, porque através das cantigas, das práticas, dos rezos e do culto aos antepassados, a nossa história foi mantida. Então, muitas dessas mulheres que eram ganhadeiras eram mulheres de casas de axé. A Contimé, que foi fundadora da Casa das Minas no Maranhão, ela era uma negra jeje que criou uma irmandade onde ela emancipava outras mulheres, comprava a alforria de mulheres da cultura jeje, de mulheres jejes, e ela criou uma casa que está viva até hoje, com 300 anos aí de resistência. Ela fundou uma casa, eu não sei exatamente a data de fundação da Casa das Minas, mas é de 1800 e 200 anos, por aí. E ela está lá até hoje em pé, com uma cultura viva, com cultura do povo jeje, com culto aos voduns jejes, que são ancestrais das nossas ancestrais, e que tem nome, que são cultuados como eram cultuados há muito tempo atrás, porque essas culturas foram mantidas justamente através da oralidade. E a gente vê então os tecidos e o pano da costa é um pano sagrado dentro da cultura do candomblé. Eu tenho até um tecido aqui para mostrar para vocês, que é esse aqui. O pano da costa, em geral, ele é esse bordado. Esse daqui é nigeriano, mas vem dessa região, está muito ligado à cultura iorubá. Nigéria, Benin. E então a gente tem essa primeira relação com o tecido. E esse tecido foi mantido, então, através dos nossos cultos diversos, né? Porque o candomblé ele tem várias vertentes, tem o candomblé que é Queto, tem o candomblé que é Angola, e Jeje, que vem do Benin. O Angola vem da África Austral, de Angola, Moçambique. O candomblé Jeje vem aí da Umé. E aí a gente tem o candomblé Queto, que é dessa região de Angola e Benin. E em todas as casas, essa relação com o passado é o que mantém o presente vivo. Então, o culto aos ancestrais ele é praticado até hoje no Brasil e ele é uma grande fonte de informação sobre essa nossa história que foi roubada. São as pessoas que conseguiram manter essa história. Então, eu falo que, assim, independente da religião, se você quer pesquisar, se você quer se adentrar na cultura afro-brasileira e afro-americana também, porque você encontra manifestações em Cuba, em outros países, no Haiti, em outros países da América Latina, né? E nos Estados Unidos se perdeu bastante, os tambores foram silenciados, mas foram transformados, porque o jazz, o blues que o diga, né? E o hip hop também. Total, tá vivo. De alguma forma, foi adaptado, né, para necessidades também daquele contexto.
Tem, que eu acho muito interessante essa conversa sobre como a cultura dos tecidos manteve-se viva dentro do candomblé, dentro desta, que há esta preservação da cultura, né? Dentro da espiritualidade, porque esta temática continua a ser um pouco o que mantém os tecidos vivos, né? Porque apesar de haver este movimento todo de industrialização dos tecidos africanos, existe uma parte que ela é preservada, que continua, exatamente porque ainda existem os tecidos sagrados, não é? Porque ainda existe esta necessidade de ter aqueles tecidos que são feitos com uma intenção de cura e de manter uma história viva, de contar uma história, não é? E porque do nosso lado também, uma das coisas que nós dizemos que a nossa marca faz é contar histórias em tecido, que é exatamente esta noção que se a África tivesse se calhar mais este hábito de gravar as suas histórias em objetos, em tecidos, muito mais coisas estariam vivas hoje. E estes povos que foram roubados, se calhar teriam levado muito mais com eles, né? Mas porque muita da nossa história era oral, algumas coisas ficaram perdidas. Então, esta importância de recontar as histórias e de voltar a pôr elas nos tecidos, eu acho que vive não só nos africanos da diáspora, mas mesmo esta nova geração de africanos que, se calhar, que já foram, que têm uma influência da globalização, do resto do mundo. Eu sinto muito de nós a voltarmos um pouco para trás, à procura da nossa identidade, a querer ser um pouco mais africanos, se isso faz sentido, de querermos estar mais próximos dos nossos ancestrais, porque eu acho que este distanciamento com a cultura africana aconteceu mesmo com os africanos que ficaram em África, né? Porque a colonização ela fez questão de tentar apagar. E não foi só com a escravatura, mas mesmo aqui, não é? Nós temos este distanciamento com aquilo que é africano. Se fores a ver, em África está cheio de igrejas cristãs, muito pouca gente que pratica a espiritualidade africana, e ela é vista de uma certa forma como tabu, não é? Então esta prática de cura, Todo mundo vai ao curandeiro, mas ninguém fala, né? todo mundo vai ao curandeiro, mas ninguém fala. E digo isso mesmo da parte de uma curandeira, jovem, mas curandeira, que ainda vê muito desta dualidade e que uma das perguntas que foi feita quando, nesta minha jornada, porque ainda estou em formação, eu acho, foi, mas não tens medo daquilo que as pessoas vão dizer, que o curandeiro escuro... Olha, eu só tenho a certeza que eu sou africana, que eu tenho este dom de cura e que o meu dever é de partilhar. Agora, isso é muito bacana, porque recuperar esses saberes, na verdade, se fez uma necessidade, porque a gente tem um mundo que está super adoecido. A gente adotou um modelo ocidental que não serve. Isso tá aí, né? É tudo evidente. A gente adotou um modelo que não funciona. Ele não é sustentável, ele não é saudável, ele não é justo, ele funciona para pouquíssimas pessoas. Então, recuperar esses saberes ancestrais também é recuperar ciência, conhecimento de cura, de cuidado, de saúde, de práticas mais saudáveis que precisam ser compartilhadas, elas não podem ser apagadas. E muito saber que foi apagado dentro desse processo civilizatório, se é que isso se pode chamar de civilização. A colonização massacrou muito as nossas práticas, e são práticas cheias de erros, como qualquer prática, mas cheias de ciência também. E acho que a necessidade de falar dessas ciências ancestrais e desse conhecimento que vem de outros lugares, que vem de África, que vem do Oriente, isso é uma urgência, né? Partilhar outros saberes, outros modelos, que talvez funcionem melhor, né? Ou
adotar coisas dessas práticas que fazem sentido para a vida. Eu acho que sim, eu acho que cada vez mais, eu costumo dizer que o mundo é perfeito, né? Que a natureza é perfeita, porque tudo aquilo que nós temos como pergunta, ela já tem uma resposta. Só que com outras, não sei, com a globalização, com a ciência moderna, nós fomos esquecendo dessas respostas, né? Eu acho incrível, para mim, um dos aprendizados mais interessantes desta minha jornada de curandeira, de uma pessoa que trabalha com ervas, é de descobrir que quase todas as plantas curam alguma coisa, né? E o mais interessante é de perceber que eu estava sempre rodeada de respostas, mas não tinha esse olhar, não tinha esta sensibilidade de saber, e que muitas vezes nós recorremos à medicina moderna para coisas que... Não estou a dizer que a medicina moderna não tem o seu lugar, eu acho que tudo tem o seu lugar, mas eu acho tão interessante como o mundo já foi feito de uma maneira tão equilibrada e tão perfeita. Depois o ser humano foi inventando mil outras coisas, e químicos e etc. E fomos adoecendo porque, no fim, trouxemos coisas que era desnecessário para a nossa maneira de viver e para o nosso corpo. E agora estamos a voltar para que não estão a serviço da vida, né? E eu acho que tem muito saber em África, né? E acho que foi o que mais me chamou a atenção quando eu falei daquela coisa, que a pandemia, as pandemias e as calamidades, cara, nada disso é mais forte do que o sentido de vida, do que o sentido de circularidade, de fortalecimento em comunidade. Acho que tudo isso é muito forte. E eu acho que, eu falei, se eu fizer uma campanha, eu vou fazer uma campanha chamada Save Me Africa, porque eu acho que, sem idealizar, né, eu acho que tem muito saber no continente africano que precisa chegar até aqui. Eu estou muito dedicada a isso, sabe? A trazer, compartilhar um pouco do que eu sei e a convidar pessoas que sabem disso, que praticam isso no cotidiano. Aqui a gente, continuando um pouquinho a história dos tecidos, Lácia, a gente teve aí na década de 70 uma reaparição desses tecidos sagrados, né, através dos abadás e das roupas pintadas pelos blocos afros na Bahia. A Bahia é um grande polo de resistência cultural, né? Então, esses blocos vieram dentro desse movimento que foi um movimento americano de ações afirmativas, né, de luta por identidade. Então, a gente levou de novo as nossas cores para a rua, soltou os cabelos, armou os Black Powers, e foi um movimento que contaminou, né, que contagiou a diáspora. E acho que, inclusive, a África, né? Eu não sei como isso reverberou na África, mas foi um movimento muito potente, um movimento de lutas e de ações afirmativas dos Estados Unidos que foi disseminado para o resto do mundo. Então, aqui a gente começou aí a repensar a nossa identidade enquanto negros, afro-brasileiros, e como se colocar no mundo, como utilizar também a nossa estética para confrontar o racismo, que é seria um encontro à parte falar sobre o racismo no Brasil. Está dito que o racismo no Brasil é um crime perfeito, enfim, mas ações foram feitas e têm sido feitas durante muito tempo para combater, para driblar todas essas mazelas do racismo. E a moda e a estética sempre tiveram presentes nessas lutas, né? Afirmar uma estética própria sempre foi um ato político, um ato de resistência cultural. E então aí o tecido volta e as estampas voltam também nesse momento da história. E agora a gente tem uma outra fase, que é essa fase contemporânea, esse afrofuturismo e esse movimento do qual eu faço parte, né? A Baobá é uma marca que nasceu em 2006, a gente vai completar 15 anos agora,
é uma marca pioneira no Brasil nessa narrativa como pano de fundo, né? E na elaboração desse discurso também através da moda. Para a gente, a moda é mais do que fazer roupa bonita, a moda é um instrumento de luta e de resistência cultural, que é muito potente, né? Porque a moda é uma arte democrática, todo mundo bota roupa. Então, botar uma roupa que seja mais do que uma roupa que fale do que você pensa, que fale da sua identidade, que afirme o seu discurso, é uma forma de chegar com um discurso na frente, assim. E muitas pessoas entenderam essa potência, esse lugar da moda, e muitas pessoas aderiram também em função disso. Tipo, eu quero botar uma roupa que me representa, eu quero comprar uma roupa de uma pessoa que produz e essa pessoa me representa também, né? Porque não é só uma questão estética, é uma questão que é muito contemporânea, que é do Black Money, que é essa circulação de dinheiro entre pessoas negras e entre pessoas que vestem a camisa da luta antirracista. Porque aqui na diáspora a gente não tem como criar um movimento de pessoas negras isoladas, né? É muito difícil. Claro que a gente tem elaborações de discursos que são fechadas dentro do nosso grupo, mas a gente não tem o menor interesse em ficar falando sobre racismo entre negros, até porque o racismo é um problema social que tem que ser combatido coletivamente. E muitas pessoas brancas aderiram a esse movimento de luta antirracista. É um negócio muito interessante que está acontecendo agora. Essa tomada de consciência, que é um processo, vai durar muito tempo, e também sair da compreensão, sair do processo de tomada de consciência para práticas mais justas, é um processo que a gente sabe que dura um tempo, mas tem acontecido aqui um processo de tomada de consciência coletivo muito interessante. As pessoas estão mais preparadas para ouvir o que nós afrodescendentes temos para falar, e mais preparadas também para entender que não é uma coisa assistencialista, vamos ajudar eles porque eles precisam, não é tipo, o que eu tenho para aprender com essas pessoas, cara? Tem sobreviventes ali falando, sabe? Pessoas que sobreviveram na situação mais adversa, porque só os pobres sobreviveram. Então, esse momento é muito interessante. Sim, eu acho que este olhar político do tecido está a acontecer por toda a África, né? Porque este interesse dos africanos de voltarem a a reapropriar-se deste tecido africano, também é um ato político, né? Porque é aquela coisa que veio, como eu estava a dizer antes, pela mão do colono, em algum momento, que se tornou algo popular na nossa cultura e que, na verdade, economicamente continua a beneficiar a um regime externo, se é que é a China, se é que é a Índia, se é que é o regime colono, mas não é uma coisa que esta indústria têxtil africana de hoje não nos beneficia diretamente, né? E o que beneficia os africanos é uma porcentagem muito, muito, muito pequena. Então eu acho que este momento de mudança de consciência da forma como nós compramos, como nós produzimos, ele está a acontecer em todo o mundo. E eu acho que não é uma coisa isolada só da África, né? Eu acho que outros povos em outras partes do mundo também têm esta consciência que é preciso resgatar um pouco mais daquilo que é nosso e não deixar que o Ocidente tome conta de tudo, não é? Que existem vários espaços a serem ocupados e acho que o mundo como ele está a funcionar agora, ele apaga as histórias de outros povos. Eu acho que os povos indígenas de todo o mundo têm algo super importante para contribuir, têm conhecimento a dar, mas que acabam por apagar-se por quem tem uma voz mais alta, né? Por quem comanda a economia, o dinheiro, o poder político, e ficamos todos ofuscados. Eu acho que realmente estas novas histórias que estão para nascer no tecido são super importantes e que tem que acontecer, não é? Eu acho que é isso, a gente está aqui para isso, né, Waci? Para trazer esses valores, que são valores, né? São valores para a humanidade. A gente tem que
compartilhar os nossos valores, mas isso só pode se dar a partir do reconhecimento dos nossos valores, e acho que é bem bonito ver essa tomada de consciência e esse autorreconhecimento, né, na nossa própria história, da nossa própria identidade, e de como isso pode contribuir para o mundo, como a gente pode dar a nossa contribuição a partir do nosso lugar. Eu acho que isso também vem, Tenka, um pouco na construção da nossa própria autoestima, né? Porque sem querer estar sempre a pôr-nos numa situação de coitados, quando tu tens um povo que é colonizado, escravizado, uma coisa que acontece naturalmente é que a autoestima, né, sai e não valorizamos muito quem nós somos, a nossa cultura, ela é denegrida, ela, quer dizer, não é posta no mesmo patamar, então nós acabamos por ser obrigados a viver de uma outra forma para sermos aceitos, né? E acho que isto tudo que está a acontecer é porque existe uma reconstrução da identidade africana, uma volta para quem nós somos, né? De raiz. E voltamos aos nossos saberes, aos nossos conhecimentos, e isso ajuda-nos a reconstruir tudo isto que está a acontecer, né? Eu acho que não é por acaso este momento. É uma necessidade, uma urgência para nós todos, né? É legal, é bom saber que isso também é uma urgência para uma jovem africana, sabe? Porque às vezes a gente aqui na diáspora pensa que é uma necessidade nossa. A gente pensa que não, a colonização foi cruel com nós que fomos tirados da nossa própria terra, mas foi cruel com todos nós, né? E esse processo se deu em África e se deu na diáspora também. É isso mesmo. Vamos descolonizar! Vamos descolonizar o tecido africano, o tecido no geral, eu acho que é isso que é. Por aí, né? Eu adorei essa ideia, você me instigou, viu? Vamos começar por aí. Mas acho que o nosso tempo já esgotou por hoje, Tenka. E eu queria só agradecer o Festival FIS por este convite e por nos dar esta oportunidade de partilharmos, mesmo à distância. Espero poder ter esta troca, esta partilha no mais perto, brevemente, quando o mundo voltar ao normal, seja lá o que isso será a partir de agora. Mas gostei muito e estou muito agradecida por ter tido este momento para ter essa troca. Eu também quero muito agradecer ao festival, um super prazer em compartilhar. Isso é uma oportunidade muito única. Essa iniciativa foi bem bacana. Espero que o festival siga aí por muitos anos, promovendo trocas. É verdade. Obrigada, Lácia. Adorei conversar com você mais um pouco. Espero mesmo que a gente se junte, porque acho que a gente tem muito para trocar. Até breve. Até breve.